Olá, inicia-se agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje nós estamos aqui com a presença de uma pessoa muito querida, que é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Obrigada pela tua participação, Sérgio. Obrigado, Delmar. Uma alegria. Obrigado a vocês. E a primeira pergunta que eu te faço, o que é mediunidade? Mediunidade é uma faculdade de senso-percepção, tá? Então é uma função orgânica. Quer dizer, o cérebro ele tem uma capacidade de captar ondas do espectro eletromagnético que vem do mundo espiritual. Então a mediunidade é essa capacidade do nosso organismo, ou de nós, no organismo biológico, captarmos informações mentais daqueles que estão no mundo espiritual. E a ciência reconhece, Sérgio, a mediunidade, esse tema, mediunidade? Delmar reconhece. Porque primeiro você tem que pensar que a ciência é uma estrutura onde o conhecimento está em formação, em construção. Então você vai ter correntes de pensamento que investigam ou investigaram esse assunto. Sim. Por exemplo, o Jung, que foi o psicanalista que estudou com Freud, na escola de Charcot, isso no século XIX, ele trabalha o tema mediunidade. No primeiro volume, segundo capítulo de Obras Completas de Carl Gustav Jung, o capítulo é sobre mediunidade. E você vai ter, modernamente, você tem, por exemplo, no Tratado de Psiquiatria de Kaplan e Sadok da Universidade de Nova York, você vai ter elementos ou textos no capítulo de Teorias da Personalidade que falam sobre mediunidade. E mais ainda, no Manual de Estatística de Desordens Mentais da American Psychiatry Association, Associação Americana de Psiquiatria, tem um termo colocando o seguinte: o clínico deve tomar cuidado para não diagnosticar erradamente casos de pessoas que dizem ver ou ouvir espíritos de pessoas mortas, porque isso pode não significar uma alucinação ou psicose. Então você já deu várias dicas de quem quiser aprofundar por esses caminhos, através de todas essas indicações. Exato. Ótimo. E como é que nós podemos perceber os sintomas da mediunidade, Bom, primeira questão que é comum as pessoas dizerem assim: será que o meu problema é espiritual ou é orgânico? Nossa, essa pergunta é frequente. É frequente. Ocorre o seguinte, que um problema espiritual, ele está ligado a uma situação mediúnica, porque para haver uma relação entre o mundo espiritual e o mundo corporal, tudo isso passa pelos sensores da mediunidade, estão lá no cérebro. Bom, portanto, uma interferência espiritual provoca reação orgânica. Então, normalmente, a pessoa que entra nos estados de transe ou sob influência espiritual, nos processos de obsessão ou possessão, como inclusive está colocado no Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, item F44.3, estados de transe e possessão, que configuram como diagnóstico médico, a pessoa ela tem reações orgânicas muito peculiares. Então, o médico, muitas vezes, tem dificuldade de entender a flutuação dos sintomas ou dos sinais, a resposta medicamentosa que não responde ao que está previsto, sinais eletroencefalográficos, eletrocardiográficos ou reações muito difíceis de explicar pelo senso comum da medicina sem considerar esse outro aspecto. E quais são esses sintomas físicos? Na nossa abordagem de pesquisa, que são resultados ainda preliminares, nós temos observado o seguinte: quando a pessoa ela tem o transe de possessão ou de incorporação, ou seja, quando ela recebe o espírito, falando no senso comum, ocorre um aumento da pressão arterial sistólica, que é a pressão máxima, né? Aumento do fluxo sanguíneo da cabeça, que a gente detecta pelo ecodoppler, a aceleração cardíaca, aumento do fluxo renal, quer dizer, depois da sessão espírita dá vontade de urinar, porque aumenta o fluxo renal, cai a taxa de glicose, a pessoa pode ter sintomas de tonturas por hipoglicemia, inexplicáveis, não é? E que estão, em alguns casos, ligados a essa situação, ou alterações epileptiformes, que são crises parecidas com a epilepsia, com sinais eletroencefalográficos, mas que não configuram exatamente como epilepsia. Casos também que nós temos visto que a pessoa ela começa a ter alterações de comportamento, raiva, agressividade, inexplicavelmente,
principalmente adolescente, muda o perfil de comportamento como se fosse outra personalidade e caminha para o chamado transtorno bipolar de uma forma atípica. São aquelas reações depressivas ou eufóricas fora do padrão da lucidez da consciência, não é? Moléstias autoimunes também nós temos visto relacionados a esses perfis, não é? Eu sei que você trabalha bastante, tem feito um estudo profundo com relação à glândula pineal. Então vou pedir para você falar um pouco a respeito da glândula pineal, onde está localizada, qual é a função dessa glândula. A glândula pineal ela fica no meio do cérebro, né? E nós estudamos em cadáveres com microscopia eletrônica, procurando investigar a ultraestrutura da pineal. Porque a glândula pineal é entendida como sendo o órgão sensorial da mediunidade, ou seja, seria os olhos para o mundo espiritual, sim, não é? Que capta. Na ciência contemporânea, hoje se sabe que a pineal ela é capaz de captar estímulo magnético e converter em neuroquímica. Então seria como se fosse um telefone celular, que capta a mensagem, sim, e uma área do cérebro adjacente ao lado da pineal, que é o tálamo, é a secretária eletrônica, arquiva a informação, não é? Então a gente está sempre captando conforme a nossa sintonia, não é? Se você sintoniza num problema de autoestima, se martiriza, se vitimiza, ou se você está otimista, então conforme a sintonia, você capta essas informações que ficam registradas no cérebro e vão impressionar a área emocional do cérebro. Então muitas vezes nós temos sensações e impressões que a gente não sabe de onde vem, e é a nossa sensibilidade que capta através dessa atividade sensorial, que faz parte de nossas hipóteses de trabalho, que é a glândula pineal. E Sérgio, você acredita que a espiritualidade, o tratamento espiritual deve estar associado aos tratamentos clínicos? Essa é uma questão que nós estamos investigando junto à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Como o médico deve abordar essa questão espiritual, uma vez que a Organização Mundial de Saúde já determina que qualidade de vida envolve aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Fantástico. Inclusive a Organização Mundial de Saúde alerta no protocolo de qualidade de vida, o QOL 100, ele alerta o seguinte, que a medicina deve investigar aspectos semiológicos da questão espiritual, porque semiologia quer dizer como você investiga. Por exemplo, o organismo, você vai medir a pressão arterial, você vai ver se a pessoa está corada, se ela está hidratada, se ela está respirando, como é que está, etc. Isso é semiologia. Na parte psíquica também, se a pessoa está com um humor estável, um raciocínio lógico, aquela coisa toda. E no espiritual, como é que você investiga? Entendeu? Então, hoje existe um interesse por parte da medicina, bancado pela Organização Mundial de Saúde, de se investigar como é que o médico deve abordar a questão espiritual. Mas sabidamente, a fé e alguns approaches espirituais, como nos Estados Unidos eles chamam de hands-on, imposição de mãos, ou prayer, a prece, ou o chamado bodywork effort, que é o channeling, é a canalização, o mediunismo, eles interferem no processo de saúde e doença, sabidamente. Então a frase, né, onde a ciência se cala, a fé se inicia, tem sentido para você, Sérgio? Eu acho o seguinte, a ciência ela lida com o sensorial, não é? Aquilo que você pode ver, enxergar, ver, ouvir, medir, mensurar. Ela lida com esse universo sensorial, não é? A ciência vai ter limitações com relação ao universo do incognoscível. É aquilo que a razão não alcança, não é? E existe uma psicologia do sagrado, que é a nossa ligação com uma força superior, não é? E que nós não temos como enxergar com os olhos ou ouvir com os ouvidos, mas a gente pode sentir com a alma. Então, nós poderíamos dizer que a ciência e a filosofia vão até onde a razão alcança, não é? A partir dali, começa o nosso lidar com o incognoscível, pelas emoções, pelas artes, pelo lidar com o sagrado, e nesse contexto a ciência encontra seus limites. E como é que você, nesse contexto da universidade, consegue levar a ciência e a espiritualidade, ou a medicina e a espiritualidade, Sérgio? Primeiro a gente precisa saber qual é o limite da ciência. Okay. Não é? É como, por exemplo, na música. Você pode fazer uma crítica musical,
de uma sinfonia. Ah, aquela sinfonia tem uma tonalidade de Si maior, Si menor, ela é no ritmo moderado ou ritmo rápido, ela veio do século XIX ou é do século XX. Você pode fazer uma crítica, sim, não é? Mas é diferente de ouvir a música e sentir a música. Não tem como você explicar. Ela atravessa a razão e toca um universo da alma, sim, não é? Então, do ponto de vista da ciência, o que ela pode fazer é tentar cercar de lógica uma série de fenômenos da natureza e que envolve a relação do homem com o mundo espiritual, uma vez que o materialismo não teve prova científica, né? Já se passaram 400 anos depois de René Descartes, não tem um trabalho científico de nenhuma universidade do mundo que tenha provado que o materialismo seja a realidade existencial. Então, espiritualidade, vida após a morte e comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo corporal entram como hipóteses científicas. E a ciência pode se acercar tentando encontrar uma lógica coerente dessa holografia do que representa a vida. No entanto, existem questões espirituais que são referentes ao aspecto moral, que é a capacidade da pessoa amar, ser solidária, se transformar, perdoar, ter serenidade, ter paz, que são coisas que a ciência não tem como abordar. Isso é só a vida vivida, não é? Aprender com a vida. E falando em aprender com a vida, o que você tem feito, Sérgio? Fala um pouco do teu projeto, do Uniespírito. Essa Uniespírito é um projeto de uma universidade, Universidade Internacional de Ciências do Espírito. Essa universidade tem a pretensão de se tornar uma universidade que leve em consideração a espiritualidade, vida após a morte e a necessidade do ser humano se tornar um ser solidário, vamos dizer assim, não é? Quebrando com esse modelo materialista, corporativista das universidades convencionais. Mas é um projeto, na verdade eu sou um Don Quixote sem Sancho Panza, sabe? Mas quem tiver interesse, nós temos o site www.uniespirito.com.br, pode estar se informando mais a respeito. Na tua prática, para quem não te conhece, você é médico psiquiatra. Eu sou médico clínico geral. Sim. Né, neurocientista, estudo o cérebro e áreas do comportamento e, portanto, invado a área da psiquiatria. E eu gostaria que você falasse um pouco assim de casos clínicos, casos que chegam até você, alguns exemplos que você possa lembrar, onde foi importante essa tua visão, né, da mediunidade, da espiritualidade, de todas essas questões junto à medicina, junto à tua prática, Sérgio. Aí há muitos casos curiosos, né? Por exemplo, havia uma paciente que ela havia sido internada no hospital psiquiátrico e ela chegando lá no refeitório, ela pegou e derrubou as mesas do refeitório violentamente e foi contida pelo staff do hospital e colocada num quarto com portas fechadas assim, porque ela arrebentava as portas, era um quarto forte e etc, etc e tal. E ela dizia assim para mim, depois de ter passado toda a crise, dizia: doutor, eu era espectadora de tudo o que estava acontecendo, mas eu fui tomada por uma força que me dominou, mas eu mesmo observava que o que eu estava fazendo era uma coisa errada. Esse caso, a questão envolvia uma possessão, e eu digo possessão baseado no Código Internacional de Doenças, o CID-10, o ITF 44.3. Então, na verdade, é muito importante o médico saber discriminar onde entra o viés espiritual, mediúnico, entendeu? Num caso, porque se não for abordado esta questão fenomenológica, no caso, o médico fica restrito à medicação, com resultados pobres muitas vezes. Entende? Então, esses casos são muito frequentes. Casos também de o indivíduo é diagnosticado com epilepsia, vem o eletroencefalograma com resultados normais ou com alterações eletroencefalográficas que não justificam a alteração. E quando você vai ver a crise, você percebe que não é uma crise tipicamente epilética, que há uma mistura entre uma conversão histriônica, que é um modelo diagnóstico diferente da epilepsia, e não sabe o que fazer com aquilo, mas é muito interessante, existe uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, na obra do André Luiz, que usa o termo manifestação histrioepileptiforme. São casos mediúnicos,
Se você não abordar também sob um viés espiritual, você não consegue dar um encaminhamento para o caso. Normalmente você usa a medicação, no caso anticonvulsivante, para conter, você vai trabalhar a pessoa, porque mediunidade é que nem árvore. Ela abre uma copa para o além, mas precisa ter raiz. A identidade da pessoa precisa estar sendo trabalhada. Para ela abrir uma copa, né? Eu digo assim, o primeiro espírito que a pessoa precisa receber é você mesmo, não é? Quer dizer, você saber para o que você veio ao mundo, qual é a sua missão, qual é a sua vocação, o seu papel no mundo, isso é que é importante. Aí você vai se abrir para outros focos. Então a mediunidade envolve essa questão psíquica. E trabalhar a questão fenomênica. Existem muitos perfis de mediunidade que se a pessoa não exercitar, ela não tem domínio. E hoje estamos aqui com a presença do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, e eu imagino que para você, Sérgio, acabam chegando assim casos bastante complicados, onde a família muitas vezes já procurou vários tratamentos e as pessoas muitas vezes não conseguem um resultado favorável. E aí entra essa visão espiritual. Você lembra de algum outro caso para contar para nós? Eu acho que é importante frisar para o público, Delmar, que é o seguinte, o médico, quando aborda uma questão espiritual, no primeiro momento ele precisa de cumprir as metas que a medicina oficial determina. Sim. Porque se você faz o diagnóstico errado, não é? O indivíduo tem uma epilepsia, tem um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, tem um problema pulmonar, uma doença autoimune, uma hipertensão. Tem que fazer o diagnóstico correto e introduzir a medicação correta. Isso é fundamental. Depois, o médico precisa, muitas vezes com a ajuda de um psicólogo, conhecer um pouco do universo da pessoa que está por trás da moléstia, não é? Que é a alma da pessoa. Munido dessas informações muito bem alicerçadas naquilo que a ciência convenciona, aí nós partimos para a parte espiritual. Então a parte espiritual, para ser corretamente encaminhada, precisa estar embasada nos casos que envolvem questão médica. Claro. Porque a maior parte das pessoas tem questões espirituais para serem tratadas e lidadas nas instituições religiosas, mas há casos que envolvem uma situação médica. Então, nesses casos, a gente precisa cumprir esse roteiro, esse diagnóstico correto, conduta correta do ponto de vista médico formal, e aí entrar nesse universo do espiritual com segurança, não é? É interessante porque há que se fazer pesquisas na área. Eu me recordo uma vez que um jornalista, até conhecido, o Goulart de Andrade, sim, tinha um programa, falava, vem comigo, né? Muito interessante. Tá? Sim. E ele nos ligou e disse assim, Sérgio, eu quero que você mostre, que prove que existe o espírito. Eu quero passar um programa com a prova. Eu falei, puxa, será possível uma coisa dessa num programa? Mas nós aceitamos o desafio. Ele foi ao serviço, eu estava com um dos médiuns que fazia parte de nossa investigação, chamamos um colega neurologista da Universidade Federal de São Paulo, especialista em eletroencefalografia, instalou-se um computador com eletroencefalógrafo, o colega neurologista estava presente junto conosco, um staff de médicos, havia uma série de auxiliares de apoio para o médium, foi instalado o aparelho, o eletroencefalograma começou a correr. Sim. Nós invocamos o estado de transe, as câmeras filmando, etc. E o Goulart de Andrade, muito gozador, muito engraçado, falava assim, manda vir um Misifree, né? Eu falei, nossa, vamos ver o que vai dar, né? E aí manifestou uma entidade. O Goulart falava, conversa com ela. Comecei a conversar, comecei a perceber que realmente havia uma personalidade manifesta ali que não era a figura do médium. Mas o eletroencefalograma estava correndo igual. Dava para ver na tela e etc. Aí o Goulart falou assim para mim, Sérgio, pede para o espírito alterar o eletroencefalograma, que é uma coisa impossível de uma pessoa fazer conscientemente. Claro. Né? Aí eu pedi, o senhor pode alterar o eletroencefalograma? Imediatamente o eletroencefalograma fez... Não é? Sim. O Goulart de Andrade parou o programa e falou assim, convencido? Acabou o programa. Acabou o programa. Quer dizer, existe uma biofísica da relação entre o espírito e o corpo. Sim. Não é? A fenomenologia espiritual, ela mexe com o organismo. Você está me fazendo lembrar as pesquisas que foram feitas com Francisco Cândido Xavier, com Chico Xavier. Não vieram? Dos Estados Unidos, pesquisadores com toda uma aparelhagem. Você falou uma coisa interessante, desculpa, Delmar. Imagina.
Você veja, o meu foco de pesquisa não é o médium paranormal. Tá. Sabe? Eu tenho estudado a mediunidade na pessoa comum. Certo. A mediunidade do cotidiano. Sim. Porque a maior parte das pessoas fala assim, eu não tenho mediunidade. Entende? É verdade. Mas acontece que o organismo humano é uma estrutura mediúnica. Veja bem, uma célula do nosso organismo, ela precisa de ser sensível à química. Sim. O alimento, não é? Você acorda de manhã, a bexiga está cheia, você está sentindo. Verdade. A célula precisa ser sensível ao biológico, ao químico. Isso. Não é? Mas, ao mesmo tempo, as nossas células precisam ser sensíveis à alma. Você se preocupa, você se emociona e o seu coração acelera. Então, o organismo humano ele tem uma face sensível ao biológico e uma face sensível ao espírito. Sim. Ele é, por si, um organismo mediúnico, intermedia dois universos. Então, não há quem não tenha uma sensibilidade. Uma mulher grávida está incorporando um espírito. Aliás, se a gente pode dizer que há uma incorporação mediúnica propriamente dita, que o espírito entra no corpo, é quando a mulher engravida. Por isso que no pré-menstruo, a mulher no pré-menstruo, ela está com um organismo parecido com a grávida. Sim. Os seios engurgitados, os ductos lactíferos proliferados, edema cerebral, então ela fica hiperestésica, conectiva, não é? O útero com o endométrio alargado para receber o embrião. Sim. Mas se não vem um ser renascente ali, não é? Ela fica aberta para o espírito que estiver ali, de acordo com a sintonia dela. Então ela fica fora, meio fora. Se a sintonia não for positiva, aquilo sintomatiza. Aí, ou na área de comportamento, ou invade o hipotálamo e tem reações orgânicas. E aí vem a TPM, né? A famosa TPM, a famosa por exemplo. TPM, que é sempre dias antes. Exatamente. E muito se fala da influência da mãe sobre o feto durante o período da gestação. E pouco se fala da influência do feto sobre a mãe. Quando você diz que há. E eu lembro que na minha segunda gestação, eu tinha uma vontade de comer um determinado legume que não era comum minha vida toda, eu já tinha 27 anos. Assim que eu dei à luz, parou à vontade, e quando ele já era um bebê, começou a comer comida salgada, era o preferido dele. Então você vê uma coisa tão, olha, interessante, tão né? concreta, vamos dizer assim, o quanto essa questão mediúnica que você está dizendo. Você vê, a Raquel Seufer, uma grande psicanalista que estudou psiquismo fetal, ela detectou uma fase da grávida que é esquizotípica, em que há uma cisão da identidade, uma dissociação. Sim. Uma primeira fase esquizotípica. E por quê? Porque tem uma outra consciência invadindo a mente dela ali. Exatamente, exatamente. E voltando um pouco ao início da nossa conversa, Sérgio, as universidades no mundo e aqui no Brasil, existem universidades com a cadeira medicina, espiritualidade, ciência e espiritualidade, Sérgio? Sobretudo nos Estados Unidos. Tá. Né? Nos Estados Unidos você tem o Journal of American Medical Association, que é um jornal científico muito importante. Sim. Ele coloca que existem as 50 melhores faculdades de medicina nos Estados Unidos já tem a disciplina Medicina e Espiritualidade na graduação e na pós-graduação. Puxa, boa notícia. Aqui no Brasil nós temos algumas universidades, a pioneira foi a Universidade Federal do Ceará, não é? E nós estamos agora com a Universidade de São Paulo também, a Faculdade de Medicina, com a disciplina optativa Medicina e Espiritualidade para terceiro e quarto ano. Não é? É uma visão bem esperançosa, não é, Sérgio? O mundo a ciência chegou num limite em que ela precisa entender que a natureza se estende para o universo que nós não enxergamos, não é? Você vê, do espectro eletromagnético conhecido, que a ciência conhece, apenas 0,0000000000000000001% é o que a gente pode enxergar. Uau. De tudo que é conhecido. Quer dizer, quem só crê no que vê, não acredita em tanta coisa que vivencia no cotidiano. Não é? Você teria algum outro caso assim, que te vem à mente agora, de bate-pronto? Eu acho muito importante, por exemplo, os casos de câncer. Sim. Tá? Quando se fala de tratamento espiritual, muitas vezes se busca o milagre na cura espiritual. Sim, cirurgia. Sem atentar para o fato de que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Então, o que acontece? O tratamento espiritual, ele vem coadjuvar com o tratamento médico, porque o tratamento médico também foi algo
presenteado por Deus, porque Deus que deu inteligência ao homem para construir o acesso ao saber, conhecer o corpo humano, conhecer a fisiologia. Então a medicina também é sagrada. Aliás, a ciência é sagrada, porque ao investigar a natureza, nós nos aproximamos do Criador, não é? Sim. Não é? Então é necessário que se faça o tratamento médico, mas o tratamento espiritual coadjuvando traz um prognóstico muito melhor. Mas nós temos recebido alguns casos muito interessantes em que o paciente vem ao consultório deprimido pelo diagnóstico de câncer, muitas vezes considerado terminal, e nós iniciamos a assistência espiritual, sempre voluntária, sempre gratuita, Sim. que é uma prerrogativa necessária para a boa sintonia. Sim. E o câncer começa a paralisar, não é? Eu tive um caso de um paciente que ele dizia assim: doutor, já faz 1 ano que eu estou fazendo essa assistência e não morro. Eu preciso voltar a trabalhar, não é? Aí eu coloquei ele para dar passe. Sim. Porque eu imaginei o seguinte: uma pessoa que está superando o câncer deve ter uma energia poderosíssima, né? Verdade. Ele vinha da quimioterapia para dar passe. E o que é o passe? O passe, aliás, é um termo médico. O Hahnemann, fundador da homeopatia, coloca o passe como procedimento médico, está no organon da homeopatia. A homeopatia é uma especialidade oficial da medicina, mas é a doação de energia através das mãos. Sim. Não é? Muito bem, ele ia transmitir essa energia. Imagina a pessoa que estava com câncer desesperançosa recebendo um passe de um paciente que estava superando o câncer, a força que ele não tinha. Muito. Não é? Passaram-se mais de 5 anos, não é? Ele dizia assim: preciso voltar a trabalhar. Claro. Não é? Eu falei: mas qual era a profissão do senhor? Eu era marceneiro. E eu disse ali: então o senhor vai fazer a mesa da sessão mediúnica. O dia que o senhor for, o senhor manifesta na sessão. Né? Uhum. E fez a mesa, né? Morreu de idade. Olha só. Morreu de idade. Maravilha. Não é? Eu não vou dizer que todos os casos de câncer funcionam dessa forma. Claro. Mas será que não poderia funcionar dessa forma? Coisa não boa. É? Será que a medicina não precisa avançar um pouco nesse território? Não é? E para encerrar, como tudo isso contribui para a evolução do homem, Sérgio? Eu acho o seguinte, que o cérebro humano ele não está desenvolvido ainda. Existe uma área do cérebro ainda a desenvolver, que é o lobo frontal. Sim. Não é? E o lobo frontal só vai se desenvolver quando nós aprendemos a amar quem não nos ama. É o amor integral, universal, o perdão, não é? Então, se a humanidade aprender a amar, ela vai completar a evolução do cérebro, não é? E se tornará o Homo sapiens amabilis. Se não aprendermos a amarmos e sermos solidários, nós vamos nos tornar o Homo sapiens falidos, não é? Então eu acho que tudo isso deve contribuir para que a gente se torne um Homo sapiens amabilis. Né? Muito, muito obrigado pela tua participação, Sérgio. Um forte abraço para vocês. E o programa Transição chega ao seu final. Esperamos estar juntos na próxima vez. Programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!